Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre multiplicador de capacitância. Você já ouviu falar nesse tipo de circuito, nesse tipo de técnica? Pois é uma técnica bastante antiga, mas muito interessante e pode ser utilizada ainda em vários circuitos, especialmente em filtros para fonte de alimentação. Bom, o nome já diz, né? Multiplicador de capacitância seria, em tese, um circuito que multiplicaria o valor da capacitância de um capacitor. Para que eu quero isso? Normalmente, se eu preciso de um capacitor muito grande, de valor muito elevado, principalmente em tensões elevadas, ele pode ser fisicamente inviável de ser instalado em algum aparelho, ser efetivamente grande mesmo em tamanho, e além disso, ele vai ser muito custoso, ele vai custar caro. Então, em alguns tipos de circuitos de fonte, por exemplo, fontes que são utilizadas em amplificadores de áudio que necessitam de uma ótima filtragem e precisam de capacitores gigantes para fazer essa filtragem, pode ser uma técnica interessante de conhecer. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Basicamente, o nome é multiplicador de capacitância, mas ele se aplica a determinadas situações, ele não se aplica em todas as situações que você precisa de um capacitor de maior valor. Especialmente o que ele faz é simular um aumento de capacitância e normalmente aplicado a filtros. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte de alimentação, nós todos sabemos que fontes de alimentação tradicionais, lineares, por exemplo, geram ruídos, como o ripple. E fontes chaveadas também geram tipos de ripples, os tipos de interferências e ruídos do próprio circuito oscilador. Aí seriam ruídos de maior frequência. Em fontes lineares tradicionais são ruídos de mais baixa frequência, na faixa de 120 Hz, por exemplo. Que a gente não gosta disso, principalmente se o circuito for crítico, o circuito que for alimentado necessitar de uma alimentação limpa, sem ripple, porque isso pode causar ruídos na saída, o que acontece muito em equipamentos de áudio. Então a gente não quer ripple, de forma alguma, Então o ripple é aquela, eu tenho aqui o meu nível DC, o ripple é aquela ondulaçãozinha, que você tem em cima do ripple DC, que é, digamos assim, alguma parte do meu sinal original depois da retificação que acaba passando e incorpora o nível DC acima dele, você tem aquele ruído. Isso gera um som desagradável, por exemplo, um som de alta frequência lá no seu sistema de áudio e por aí vai. E uma série de problemas. Então para isso a gente bota o quê? Um capacitor. Já fiz aqui um vídeo como calcular o capacitor para uma fonte. É uma saída interessante. Principalmente em fontes que têm regulador. O que acontece? Esse circuito de multiplicador de capacitância, ele em alguns circuitos foi deixado de lado, pois você pode colocar um capacitor menor e um regulador de tensão, esses reguladores integrados ou não, que tem uma alta rejeição de ripple já dentro do próprio circuito. Então o próprio circuito já trabalha com a rejeição de ripple. Então, às vezes você faz um cálculo, precisa de um capacitor lá de 200 mil microfarads para aquela corrente que você vai precisar da fonte. Bom, é um capacitor muitas vezes inviável de ser instalado, pelo tamanho, não vai ser um só, vão ser vários e por aí vai. Então você bota você regula a fonte com um regulador que tem alta rejeição de ripple e um capacitor menor de 10 mil, 15 mil pode funcionar muito bem ali. Essa é uma saída, mas em algumas correntes muito elevadas, por exemplo, em amplificadores de altíssima potência, muitas vezes as fontes não são reguladas. Elas pulam essa etapa de regulação, até porque a etapa de regulação teriam múltiplos transistores com dissipadores imensos. Às vezes você usa alimentação direta, mas para que a alimentação seja feita direta, principalmente em fontes simétricas, são vários capacitores que você vai precisar usar. E aí, quanto menores os capacitores, melhor para o projeto. O problema é que o ripple vai estar lá. E daí, uma das saídas é usar o multiplicador de capacitância. Então, teoricamente, o que acontece é o seguinte. Você tem lá a sua fonte, já está lá no nível DC, o teu sinal já está lá nível DC, já tá retificado. O que você coloca aqui? Mas antes, pessoal, só para apresentar aqui a qualidade das placas da PCBWay que a gente recebe. Elas vêm muito bem embaladas, a qualidade é excelente. Tem características de placas profissionais, muito bem acabadas, ilhas perfeitas, serigrafia também muito boa. Então vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, para quem quiser fazer encomendas junto à PCBWay. Voltando para o nosso vídeo. Você coloca um filtro passa baixa, E como é que é esse filtro assim?
Ele é dessa forma. De modo que as frequências altas são desviadas para o terra e aqui você continua a alimentação, né? Isso aqui é um capacitor de alta capacitância, geralmente um eletrolítico de vários milhares de microfarads, principalmente se a sua fonte for de alguns amperes. Então, tem uma relação entre corrente e valor de capacitância. Quanto maior a corrente, maior a necessidade de um capacitor de maior capacitância para poder cobrir, né, amortecer, digamos assim, esse sinal do ripple, tá? Bom, esse resistor na prática ele pode existir ou não, né? Principalmente se você fizer mais etapas aqui. Mas ele não existindo, ele a própria conexão aqui vai ter uma queda aqui de tensão, principalmente em correntes muito elevadas. Mas basicamente um filtro RC é assim, né? E ele vai cortar as frequências mais altas a partir de um ponto. Qual a frequência de corte para esse circuito aqui? Bom, a frequência de corte vai ser 1 sobre 2πRC, não é isso? O que a gente vê aqui da fórmula? Quanto maior o R, menor a frequência de corte. E quanto maior o C, menor a frequência de corte. Então, com R's e C's grandes, eu consigo chegar em frequências baixas, por exemplo, 120 Hz, que é uma frequência baixa, né? 120 Hz. Assim que eu calculo o filtro, né? A grande questão é que, se eu colocar um R muito alto, eu vou ter uma queda de tensão aqui alta também. Isso é problemático, porque eu vou ter uma diferença de tensão daqui para lá na saída. Não é interessante você ter, principalmente quando a corrente for alta. Então esse tipo de circuito funciona bem para correntes muito baixas, em que a queda de tensão aqui vai ser pequena e não vai atrapalhar a alimentação. Tá? Uma forma de compensar seria diminuir o R. Mas se você diminuir o R, vai aumentar o FC, vai sair dessa faixa que você quer. E aí, como é que você compensa isso? Aumentando o C. Então você bota um R pequeno, pode ser a própria fiação do circuito, ou um pequeno R, e um C gigantesco. Aí você consegue chegar nos 120 Hz. E a queda de tensão não vai ser muito alta para uma corrente muito alta, aqui, na ordem de amperes, por exemplo. Então esse circuito aqui funciona bem se o C for muito alto. Um capacitor de valor da ordem de milhares de microfarads. Tá? Um capacitor pequeno não vai funcionar bem aqui. E você querendo compensar aumentando o R, não vai funcionar também. Você até vai fazer a tua frequência de corte funcionar, mas para poucos miliamperes. Uma fonte um pouco mais potente, o R tem que cair. Ok? Qual a solução para isso? O circuito multiplicador de capacitância. E eu vou mostrar aqui para vocês agora qual é a topologia dele. Bom, pessoal, aqui é o desenho do circuito do multiplicador de capacitância. A gente utiliza um transistor. Um transistor pode ser um transistor bipolar comum, pode ser um transistor Darlington e pode ser até um MOSFET. A topologia do MOSFET é um pouquinho diferente, mas funciona da mesma forma. Na verdade, a topologia é a mesma, só que ele funciona com uma queda de tensão um pouco diferente aqui. Bom, tem um transistor aqui, esse resistor do coletor para a base, o capacitor vai estar da base para o terra, e aqui é a minha carga, a minha saída, tá? E a alimentação já entra aqui DC. Esse circuito vai lhe lembrar facilmente do nosso circuito regulador série, que a gente utiliza na fonte, né? No lugar do C aqui, quem é que entra? Um diodo Zener, né? E ele vai fazer, a técnica é muito similar. O que a gente faz com um regulador série, também conhecido aqui nessa configuração aqui como um seguidor de emissor? Ele faz uma multiplicação, ele faz o que o transistor sabe fazer, uma multiplicação de corrente de base para corrente de coletor, né? E nesse caso aqui, no caso do regulador, uma pequena parte da corrente é regulada pelo Zener, e ali aquela tensão regulada vai se replicar na minha saída do emissor com a tensão e a corrente suficiente aqui, ou seja, ele vai multiplicar essa corrente, vai ter uma corrente muito superior àquela que o Zener suporta para regular. E aqui a coisa é parecida. A capacitância que eu coloco aqui nesse capacitor vai ser, entre aspas, multiplicada na saída, porque eu vou fazer o filtro do meu Ripple todo com o circuito RC aqui, isso aqui é o filtro, RC, com uma pequena corrente. Com isso, o meu R não importa tanto. Eu posso botar até um R elevado aqui, de alguns K, para poder chegar facilmente nos 120 Hz, e posso colocar um capacitor pequeno, da ordem de algumas dezenas de microfarads. O que vai acontecer na saída? Eu vou suportar alta corrente por conta da multiplicação de corrente aqui, de corrente de base para corrente de saída.
né, uma corrente de coletor-emissor, e com isso eu vou poder ter um sinal, né, um nível DC limpo ou praticamente limpo do Ripple usando um capacitor pequeno. E por que eu digo que é um multiplicador de capacitância? Porque, simplificadamente, a fórmula equivalente do capacitor que eu vou ter, se eu tivesse um circuito assim, é o capacitor, digamos, equivalente, é igual ao meu capacitor C vezes aproximadamente beta, ou seja, o ganho do transistor. Quanto maior o ganho do meu transistor, maior o capacitor equivalente. Vamos que eu tenha aqui um Darlington que tenha um beta de 1000 vezes o meu beta, ok? E eu coloco aqui um capacitor de 10 microfarads, pequeno, para ocupar pouco espaço. Eu vou ter um capacitor equivalente com esse circuito a 10.000 microfarads. Eu vou multiplicar por 1000. O que acontece? O efeito é como se eu colocasse um capacitor de 10.000 microfarads aqui no circuito simples. Esse é o efeito final, ok? Na frequência de corte ajustada por RC. Isso serve para fazer qualquer tipo de aplicação onde eu precise de um efeito reativo do capacitor como armazenador de energia ou algo do gênero. Não serve para isso. Eu não consigo fazer daqui um reservatório de energia, né, como eu consigo armazenar dentro de um capacitor de grande capacitância. Isso aqui é uma simulação, na verdade. O efeito na saída é como se eu tivesse esse capacitor grande, só que ele não existe na verdade. E eu não posso armazenar, eu não tenho capacidade de energia para armazenar nesse capacitor como eu teria num capacitor real físico, tá? O efeito aqui é um multiplicador de corrente que acaba promovendo um resultado equivalente a um capacitor de alta capacitância, ok? Então não tenha esse multiplicador de capacitância como a solução para multiplicar qualquer valor de capacitor, né? Ele vai multiplicar o efeito dessa capacitância grande, especialmente em filtros, ok? Ampliando a capacidade de trabalhar com correntes maiores e tendo o mesmo resultado de um capacitor grande. A gente vai mostrar isso na prática, tá, pessoal? Vou botar aqui uma protoboard com esse circuito aqui e com esse aqui. E a gente vai usar o mesmo capacitor e verificar o resultado do Ripple maior ou menor em cada um dos circuitos. Ok? Então, basicamente, essa é a topologia do multiplicador. Muito simples. Basta você colocar um transistor. Aliás, colocando esse transistor, você vai ter uma queda aqui de 0,607. Importante saber disso. Então, é bom que a entrada aqui tenha uma certa folga para o valor da saída. Depois dessa etapa, você pode sim incluir um regulador de tensão, se for necessário, até para melhorar ainda mais o Ripple e ter essa regulação da tensão, ou não. Você pode já fazer um cálculo para ter uma tensão para uma determinada carga fixa de um amplificador de áudio de potência e usar só o multiplicador para não ter que usar capacitores gigantescos dentro da sua fonte. Ok? O transistor, como eu já falei, pode ser MOSFET, mas aí a queda aqui vai ser entre o gate e o source, né? Então você vai ter uma diferença aqui, uma diferença maior de queda, porque depende do MOSFET. Ou você pode usar um transistor Darlington com o objetivo de ter maior beta. Por exemplo, aqui um beta 1000 seria de um Darlington. Mas aí você vai ter uma queda dupla aqui, em torno de 1,4 volts. Para compensar isso, basta você ter uma tensão de entrada maior, já sabendo que vai ter uma queda maior aqui. Então tem uns detalhes que precisam ser notados, mas no geral funciona muito bem. Vamos para a prática, vamos botar isso num protoboard e ver no osciloscópio o Ripple aqui e depois o Ripple aqui, usando o mesmíssimo capacitor, o mesmo valor de capacitor, tá? Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui na protoboard eu montei aquele circuito RC, o filtro RC, ele está bem aqui. O capacitor que eu estou usando é de 47 microfarads. Tá? A carga que eu estou usando na saída é um resistor de 10 ohms. O sinal de entrada, vendo o meu gerador de funções, eu estou usando, para fins didáticos, um sinal com offset de 5 volts, ou seja, um nível DC de 5 volts. Sobreposto nele tem um senoide de 500 Hz. Tá? Podia botar 120, mas fica mais, digamos, visível colocando a 500 Hz aqui nesse caso.
tanto faz, a gente precisa cortar de qualquer forma frequências acima disso, né? Então acima de 120, eu estou botando 500 para a gente observar melhor. E eu vou colocar ali no osciloscópio esse circuito, e depois aqui o circuito com multiplicador de capacitância. E então aqui eu tenho um chip 121, que é um Darlington NPN. A mesma carga que é o resistor de 10 ohms na saída, ou seja, para provocar a mesma corrente de saída. Então a gente vai analisar as mesmas circunstâncias. E o mesmo capacitor de 47 microfarads também. E vamos ver a diferença que a gente tem no ripple dos dois. Primeiro, o filtro RC comum. Tá? Na entrada do filtro RC eu coloquei um resistor em série. No RC eu estou colocando um resistor de baixa resistência, como se não tivesse quase nada ali, de modo que a gente não tenha queda de tensão, porque se eu aumentar o resistor ali, eu até melhoro o ripple, mas a fonte fica inviável, porque eu não consigo drenar uma corrente suficiente para uma carga dessa de 10 ohms aqui, por exemplo. E aqui também eu coloquei um resistor em série na entrada. Então vamos lá, no osciloscópio a gente vê o traço, eu vou ligar aqui agora a saída do gerador. E tá lá, eu estou com acoplamento normal DC, então você viu o nível DC subindo, ok? E você viu ali o ripple, que é aquela ondulação que tem ali. Eu vou melhorar esse ripple e vou colocar em acoplamento AC, que é a melhor forma da gente ver o ripple. Colocando em acoplamento AC, o que acontece? O osciloscópio corta o nível DC, a gente vê só o ripple e a gente aumenta a escala. Então tá lá, acoplamento AC, agora a gente aumenta a escala. Vou botar nessa escala aí de 50 mV por divisão e a gente consegue ver então um ripple de 38 mV. Tá medindo ali 38 mV para essa minha entrada, né? Lembrando que eu estou colocando um ripple de 800 mV na entrada, tá? Ou seja, 500 Hz com 800 mV em cima dos 5 volts. Funcionou bem o filtro, né? Uma carguinha aqui, carguei no resistor de 10 ohms. Tá lá, 38 mV, mas 38 mV na maior parte das situações é um ripple considerável para esse valor de tensão que eu tenho aqui, né? Principalmente se a aplicação for áudio, por exemplo. Agora a gente vai fazer a mesma situação, eu não vou nem mexer no osciloscópio, eu vou direto trocar aqui para o circuito com multiplicador. Então, essa aqui é a entrada do sinal, eu vou passar a entrada do sinal para cá e eu vou passar a ponta de prova do osciloscópio para cá, que é a saída lá do meu multiplicador. Vamos ver o que aparece. Tá lá. Olha o tracinho que tem ali. Tem ripple? Tem. Ainda tem alguma coisa, mas muito menor. Vamos tentar ampliar a escala. E vamos ver se ele pega essa 1,54 mV. Muito menos do que os 38 mV, quase aqui na zona de, quase na zona de ruído, praticamente aqui que a gente está, né? Olha, aqui fica um pouquinho melhor. Então, claramente, né? A gente tem um funcionamento do multiplicador dessa forma. Deixa eu colocar em acoplamento DC. Obviamente o sinal some porque eu estou numa escala muito baixa, né? E vamos puxar essa escala e ver a qualidade do sinal. Tá lá, 2 volts por divisão. Tá lá o sinal. Ok? Limpo e claro. Tem queda de tensão aí? Tem. Eu tenho uma queda de tensão em função do meu Darlington. Portanto, eu tenho que trabalhar com uma queda mínima de 1,4 volts e além disso alguma outra queda aqui da carga, porque ele não tem regulação. Então eu tenho que trabalhar com uma folga no valor de entrada para saber qual vai ser o valor de saída considerando isso. Se eu colocar um transistor comum aqui, um chip 31 por exemplo, vou diminuir essa queda, digamos assim, para 0,6, 0,7 volts e mais alguma coisa do circuito. Então deve dar um total de 1 volt e pouco. Aqui, 1,4, deve chegar perto de 2 volts aqui a queda de sinal. Então é interessante saber essas compensações. O outro circuito tem queda? Tem também, por causa do resistor, mas ela é menor aqui nessa situação. É uma queda menor e ela só passa a ser grande se você botar um resistor maior
e com isso você vai ter uma queda grande com uma corrente grande, uma corrente alta também. Então são pontos que você precisa equilibrar. Mas no fundo, desligando aqui o sinal, no fundo o multiplicador de capacitância, apesar do nome não sei exatamente o que ele faz, né? Ele basicamente simula uma maior capacidade de corrente para uma filtragem de sinal com ripple em circuitos que exijam maior corrente. Então ele multiplica, na verdade, essa capacidade de corrente, mantendo a qualidade da rejeição do ripple com um capacitor de pequeno valor. Essa é a grande vantagem desse circuito. Bom, eu espero que vocês tenham achado interessante e proveitoso conhecer, para quem não conhecia ainda, esse tipo de circuito. Você pode encontrar aí em algumas fontes circuitos desse gênero implementados, inclusive implementados antes de uma etapa de regulação. É comum você encontrar nessa situação, você tem um multiplicador, depois você regula, né? Geralmente para correntes intermediárias, aí nem tão altas nem tão baixas. Correntes muito altas, muito elevadas, às vezes você não usa a regulação de tensão. E para fontes de bancada de baixa capacidade, não sei se seria a melhor solução, já que hoje em dia tem grandes reguladores de tensão com alta rejeição de ripple e transistores de potência que podem te garantir uma fonte de 5, 6, 10 amperes sem necessidade de usar um multiplicador, né? Usando bons capacitores físicos e um bom regulador com alta rejeição de ripple, né? Essa talvez fosse a solução. Então cada caso é um caso, mas é interessante conhecer o circuito porque você pode precisar dele em algumas situações, principalmente em que você precisa de baixo ripple, em alta capacidade de corrente e um volume pequeno ocupado no seu circuito, né? Sem necessidade de capacitores grandes e com custo menor também, porque se você botar um capacitor eletrolítico grande vai ser muito mais caro do que um transistor desse. Ok, pessoal? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço!